Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Gilberto, tudo bom? Oi, Grazi. Oi, tudo jóia? Hoje a gente trouxe aqui a doutora Aline Galindo, médica ginecologista, nossa amiga, nossa colega, parceira. Ela é especialista em ginecologia regenerativa. E hoje a gente trouxe ela para falar sobre um tema muito importante, né? Foi um dos primeiros temas que a gente escolheu, que é sexualidade no paciente oncológico, porque é um tema muito tabu, seja nos consultórios normais de ginecologia, urologia, mas no consultório de oncologia, quando a gente está com um paciente tratando um câncer, chega a ser um assunto muito pouco abordado, né? Essa abordagem inicial da sexualidade não é uma rotina que a gente faz, porque quando o paciente chega no consultório, é tanta coisa para passar, é tanta informações, é tantas coisas sobre tratamento, sobre cirurgia, que chega a ser um assunto, às vezes, que fica de lado. E então, a gente trouxe hoje esse assunto exatamente para conseguir debater com a Aline, que é uma médica que fala muito sobre isso, que tem muita experiência nisso, e a gente vai conversar bastante, e acho que vai ajudar todos nós, né, no nosso consultório também, e para os nossos pacientes. Tudo bem, Aline? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de vocês terem o interesse de abordar esse tema, que realmente é muito importante, né, para vocês terem noção. O bem-estar sexual, ele faz parte dos parâmetros de qualidade de vida pela OMS. Né? Então, junto com o bem-estar físico, emocional, psicossocial, a satisfação sexual, ela é um dos parâmetros aí para satisfação, para qualidade de vida. E essas mulheres, geralmente, elas deixam a sexualidade de lado, ou muitas vezes o próprio médico, por achar que ela não vai pensar nisso agora, também não aborda isso e não dá essa importância que tem relação ali, ajuda na relação do casal, na dinâmica da família. Então, realmente, fico muito feliz pelo convite e pela abordagem do tema. Perfeito. Eu acho isso fantástico, vocês falando, eu olhando vocês falando, né? Porque eu vejo o outro lado. Eu vejo o homem chegando com câncer, e quando a gente trata, o nosso grande câncer é o câncer de próstata, né? A primeira preocupação do homem é a parte sexual, né? Então, aí a gente já vê os conflitos dos dois mundos, né? Uhum. Da parte feminina e da parte masculina. É incrível como o homem chega muito preocupado, e isso, às vezes, essa preocupação até afasta, às vezes, o homem de um rastreamento de um câncer de próstata ou de uma ida ao médico, urologista. Mas como o homem se preocupa quando ele é paciente, quando ele está com câncer, e quando a esposa está com câncer, quando a parceira está com câncer, né? Porque isso às vezes para o bem, isso às vezes não vai bem, como isso é importante para o homem, né? Às vezes alguns homens até, vocês podem falar melhor do que eu, às vezes até podem largar a parceira por ela viver esse período, digamos, com a sexualidade prejudicada. Mas como isso é importante para o homem, né? Impressionante. A gente, quando vai tratar câncer de próstata, a primeira preocupação do homem é o impacto na sexualidade dele. E a mulher põe isso lá atrás. Ela está tão preocupada com outras coisas, né? Em sobreviver. Acho que né? Sempre uma paciente chega para ti, independente do sobreviver. Agora, a qualidade disso, ela não se importa no momento, ela só quer sobreviver, né? Tudo, o impacto que isso vai causar nela, às vezes a sexualidade está lá atrás e nem é questionada, ela nem questiona, né? Acho que no início, porque nós temos uma paciente em comum que me trouxe uma vez no consultório. Ela teve uma paciente jovem, acho que ela tem 36 anos, e que ela teve um câncer triplo negativo, e que ela queria muito fazer a reposição hormonal porque ela estava na menopausa e estava sofrendo muito com os sintomas da menopausa, com a parte sexual. Ela falou para mim: eu não tenho medo do câncer, eu tenho medo de viver a minha vida assim. Né? Então, num primeiro momento, eu acho que a mulher, a paciente oncológica, ela bota isso para trás.
Mas depois, durante isso, né? o tratamento, porque a sexualidade ela vai muito além do ato sexual. Né? Ela não é só o ato sexual, mas ela tem toda a questão da autoestima. Né? As pessoas elas procuram a relação sexual por várias motivações, pelo amor, pela intimidade, pela carência, pelo poder, por paz de espírito, para o homem parar de encher o saco dela. Né? Então, existem várias motivações para que a mulher procure a relação sexual. E isso acaba acontecendo nessa paciente. E a gente tem que ter um olhar empático e cuidadoso para que ela realmente volte à vida sexual normal dela, né? Eu percebo que muito disso é cultural, né, Aline? Eu acho que o câncer ele tem esse perfil de aguçar um pouco do problema que a paciente tem anteriormente, seja de relacionamento. Então, aquele parceiro que vai escapar, às vezes é um casamento que está muito problemático, às vezes uma mulher que se sujeitava a uma condição específica naquela hora, ela às vezes fragiliza, mas às vezes empodera. E aí ela decide, se eu dou conta de cuidar de tudo isso, então eu não preciso mais me sujeitar a isso. Mas eu vejo muita questão cultural, dizer, pois é, eu realmente nunca fui muito, assim, sexualizada, né? Porque a paciente que tem essa vida sexual ativa, ela chega cobrando da gente no consultório, na verdade. Mas como é que você faz ali nessa abordagem das pacientes? Porque, às vezes, eu vejo um pouco de dificuldade para começar o assunto. Como é que você aborda as pacientes? Porque quando eu encaminho o paciente para você, eu digo assim, tá, eu vou mandar para você. Vou mandar você consultar uma pessoa que ela tem, assim, um propósito pessoal de recuperar a vida sexual das mulheres. Exatamente isso que eu falo. isso. É um tema que eu gosto de estudar e é um tema que eu gosto de abordar. Então, isso já faz parte de toda a anamnese, independente se é uma paciente oncológica ou não. Eu sempre abordo a relação sexual. Né? E não é só perguntar assim, tá tudo bem, né? Perguntar como é que tá o teu desejo sexual, né? Como é que tá a tua lubrificação, como é que tá a tua resposta sexual, tá demorando a tua excitação, né? Eu tento buscar detalhes ali da vida sexual dela, né? Como é que é a relação dela com o parceiro, como é que é a dinâmica do casal. Porque sim, o que acontece? A mulher, geralmente oncológica, ela não está lubrificando bem, talvez por um bloqueio hormonal, talvez porque ela está fazendo uma radioterapia, enfim, ela não está lubrificando bem, geralmente ela começa a ter dor na relação sexual. A relação sexual torna-se um problema na vida dela, né, porque ela começa a ter medo e ao mesmo tempo ela não quer frustrar o parceiro, né, ela não quer dizer não, ela não quer frustrar, ela pensa, meu Deus, ele está aqui comigo e eu vou negar isso para ele, né? Então, tem muito isso, né? É como se ela quisesse ser grata ao parceiro por ele estar ali. Então, ela começa a não reclamar, não falar que está com dor e a relação começa a ser dolorosa. E aí, o que acontece? Ela começa a se afastar. Ele vai dar um abraço, ela já tenta escapar, ele vai tentar dar um beijo e ela tenta fugir, né? Se esquivar, exatamente porque ela tem medo que acabe numa relação sexual. E isso distancia o casal, né? Isso acaba que o parceiro começa a não conseguir mais chegar. Porque o sexo não é só a penetração, é a intimidade, né? É o toque, né? Então, eu tento mostrar isso para elas, que o corpo, ele tem várias zonas de prazer, né? E que a preliminar não é uma carícia, ou com a mão, ou com a boca, né? Um sexo oral, uma masturbação. Isso não é preliminar, isso é sexo, né? Porque elas acham que tem que acabar no ato de penetração. E para elas, e aí elas acabam bloqueando a sexualidade dentro dela. O nosso cérebro, ele bloqueia aquilo que nos faz mal, né? Ele faz um link negativo com aquilo que nos causa dor. Então, é muito importante abordar isso, né? Fazer com que elas tentem descobrir o próprio corpo. E isso é muito importante. Eu gosto muito da fisioterapia pélvica por conta disso, né? Eu acho que elas começam a ter uma consciência corporal, elas começam a se permitir ter prazer de várias formas, né? O desejo, ele pode ter uma resposta física, ele pode ter uma resposta emocional, não necessariamente você vai ter orgasmo em todas as relações, mas isso você pode ter prazer na relação, você não pode ter dor. Pode ser gostoso
sem de fato chegar ao orgasmo. E as pessoas hoje em dia se cobram muito quanto a performance sexual, né? Acham que tem que fazer 1000 coisas. Orgasmos múltiplos, tem que fazer posições, né? A relação, ela é muito além disso, né? Não, e é importante, quando a gente, botando num contexto oncológico, né? A paciente está passando por quimioterapia, o cansaço é inerente do tratamento, né? A indisposição é inerente do tratamento. Esse preparo que essa paciente vai ter, essa organização prévia da vida sexual dela, explicando, porque às vezes é muito mais fácil, é uma coisa que às vezes a gente tem que fazer a meia-culpa, porque às vezes o parceiro não senta com a gente, mas essa conversa com o parceiro, essa conversa com ela, antecipar algumas coisas que podem acontecer, porque a gente está lidando com um mundo não ideal, né? Uma paciente que vai ter, às vezes, a gente sabe, braquiterapia, radioterapia, que vai ter sim uma dificuldade física disso, né? O paciente que está fazendo quimioterapia vai ter sim uma indisposição e vai passar por um momento difícil. E às vezes eu não acho nem... É exatamente o que você está falando, a sexualidade vai além do ato sexual. Vai do amor, vai da cumplicidade, vai do entendimento. Um parceiro que entende, né? Um parceiro que não nega. Isso tudo vai gerar no futuro essa cumplicidade, essa sexualidade. Exatamente. Não necessariamente sexual durante um período que a paciente não se sente tão disposta, né? Mas um carinho, um beijo, uma carícia, às vezes é muito mais do que propriamente o ato sexual, né? Isso que vocês falaram, assim... olhando do meu ponto de vista masculino, né? Não do meu ponto de vista de urologista, de tratar o paciente com câncer masculino, mas como parceiro, eu acho que isso a gente, talvez, num grupo multidisciplinar de tratamento de câncer, a gente às vezes até peca um pouco na abordagem do homem esposo. Porque o homem, vamos supor, eles estão numa relação ali de às vezes 20, 15, 30 anos. Então eles já têm um modus operandi de sexualidade entre o casal. Quando entra um câncer na jogada, isso balança tudo. Balança tudo, como vocês falaram. Mas às vezes o homem, por limitações fisiológicas, digamos assim, ele está naquele modus operandi dele. E para ele mudar, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade. E o que tu falou é perfeito, Line. O homem precisa dar um passinho para trás e entender que ele não vai chegar, vai pegar na mão da mulher e eles vão para a cama e vão transar. Não vai mais ser assim, pelo menos por um período. Ele vai ter que fazer vou usar uma palavra das antigas aqui, mas um cortejo muito maior, muito mais carinhoso. Ele vai ter que trazer a mulher de volta para a sexualidade. A mulher dele mudou. Ela está fazendo uma quimioterapia, ela está fazendo uma imunoterapia, ou ela passou por um tratamento de câncer. Então ele vai ter que ser muito mais parceiro, de fato, nessa situação, né? E não só entender a doença, não, isso também faz parte. Mas ele vai ter que mudar o jeito dele de como trazer a mulher para a vida sexual. E isso às vezes é muito difícil para o homem. Porque o homem é um pouquinho mais binário do que a mulher, né? Ele entende as coisas muito mais lado A e lado B. Ele tem um pouco mais de dificuldade, que é fisiológico. Para quem tem 2 filhos, menino e menina, a gente vê isso claramente, né? É da nossa personalidade. E eu aprendi isso muito tendo filha mulher, né? Então, a gente precisa entender esse fato, porque eu vejo o outro lado. Eu vejo a mulher sendo parceira dos meus pacientes homens. E a mulher é muito mais parceira dos pacientes homens. Elas entendem, amor, isso aqui não é nem para agora. Vamos se preocupar com o tratamento, vamos se preocupar depois com isso. E o homem muito focado nisso, né? Na parte sexual. Então a mulher, ela entende a coisa, ela tem uma visão muito mais global da situação. O homem, ele é um pouquinho mais limitado nisso. Não generalizando, obviamente, mas assim, a gente precisa trabalhar mais o parceiro. Eu acho que a conversa... Eu tenho essa oportunidade, acho que mais do que a maior parte dos outros profissionais, porque a paciente às vezes chega comigo no consultório, ela e o marido, e daí ela sobe para a sala de químio. E às vezes eu vou lá e puxo o marido. E eu combino normalmente com a mulher, eu digo, olha, traz teu marido, deixa eu dar uma conversadinha com ele, quando ela queixa de alguma coisa, e eu abordo esse contexto. E eu explico para ele exatamente isso. Eu falei, vai ter períodos que ela não está bem, e vai ter períodos que ela vai estar bem. Então, insista. Não de maneira invasiva, mas não deixe de insistir. Porque se ela está se sentindo mal, e, meu Deus, estima e sexo para mulher tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, Tudo assim, se ela não está se sentindo bonita, o desejo dela não é bom.
E não desejada, né? Isso. E aí, se ela não se sentir bonita e nem desejada, o negócio fica mais difícil ainda, principalmente num cenário de dificuldade que a quimioterapia já traz. Então, para o homem, eu abordo isso, que eles não precisam ter medo. E que esse afastamento que a mulher tem, na verdade, muitas vezes é por não saber como abordar o assunto, mas que, em geral, ela tem, sim, desejo, só às vezes não percebe, vai precisar de um pouco mais de estímulo e precisa criar um clima, que eu aprendi com você isso, Aline. Que aí entra o parceiro. Sim, então ele precisa criar um clima de não chegar às 8 horas da noite, a mulher tomar banho, tá o dia inteiro fazendo alguma coisa e daí meia hora eu tenho que estar pronta para transar. Uhum. Eu viro desse lado cheio de coisa e viro desse lado pronta para transar. Cara, É nessa o lado fase binário não vai. do homem, né? Não vai. Então, mas é uma chance que a gente tem de Claro, explicar isso. E também claro. falo para a mulher, eu digo assim, olha, em primeiro lugar, orgasmo é uma prisão mental que surgiu no feminismo. Essa é a minha opinião pessoal. E sexo para a mulher tem que ter linguagem da mulher, que significa demarcar terreno, que significa verificar quanto o teu parceiro gosta de você, significa testar para que ele continue perto, não fuja, explique o que está acontecendo. Você diz assim, olha, meu amor, eu não estou com vontade hoje, mas eu amo você, venha cá, dar um beijo, dar um abraço, diz, essa semana não vai rolar, mas na semana que vem eu prometo que vai ser diferente. Então, para ter esse pensamento de postura de fazer exatamente o que ele falou, né? Não afastar o casal. Porque o afastamento físico é o primeiro passo do afastamento comportamental. É isso que acontece, porque exatamente pelo medo de que a maioria dos homens, quando chegam muito carinhoso, a mulher já sabe que ele já quer, né? Ao binário. A maioria dos homens funcionam assim, né? Então, quando eles começam a chegar com carinho, ela já corta porque ela acha que vai acabar no sexo. Então, o parceiro entender isso e falar, não, eu só quero te abraçar, eu só quero ficar abraçadinho contigo hoje, eu só quero te dar um carinho, né? Eu só quero ficar junto. Isso para a mulher é muito importante, né? Então, para a mulher que está passando por um período de tratamento oncológico, que a autoestima dela está abalada, que ela está com mil inseguranças na cabeça dela, ter um parceiro do lado que mostra que só quer estar ali do lado dela, que só quer estar ali abraçando ela, protegendo ela, isso faz toda a diferença para que ela realmente se sinta segura, se sinta confortável. Eu geralmente dou um exercício para os casais que é realmente namorar com a única regra de que não pode ter penetração. Então, eles precisam se explorar ali, né? E vale ali tudo menos a penetração. Porque quando a mulher ela vai dessa forma, sem essa obrigação... Isso é né? genial. Ela consegue relaxar, né? E aí ela consegue relaxar e se entregar naquele momento, né? Porque realmente a dor, ela acaba sendo ela entra num ciclo e cada vez pior, elas começam a desenvolver vaginismo. Passa de memória. Né? Elas criam uma memória da dor. Então, às vezes é importante realmente não ter a penetração, dar um tempo. Ela trata, ela faz os tratamentos para melhorar a lubrificação, elasticidade, ela começa a se conectar mais com o parceiro, né? O parceiro entende que também é gostoso de outros jeitos, né? E o casal não se distancia, porque esse distanciamento é que acho que acaba causando mesmo a separação, né? E Aline, assim, talvez tu não pegues esse lado, mas a gente que vê a parte oncológica, a gente pega muito isso. Os casais que estão muito bem, parceiros, não só do ponto de vista sexual, mas estão muito bem, tu vê que o tratamento vai muito bem. Embora a doença seja às vezes muito grave, às vezes até fatal num momento posterior, tu vê que a coisa vai muito melhor. Quando se tem parceiro ou parceira do lado, junto, Sim. o tratamento vai bem, vai melhor. Às vezes a dor é menos sofrida, menos sentida, né? Impressionante como isso impacta pra gente que trata câncer. Impressionante. Pra mulher que tem um câncer de mama, ter um parceiro que entende aquilo ali, que tá junto. Bom, vocês têm experiências aí de pessoas que, inclusive, casaram vésperas de falecer de câncer de mama. Porque o parceiro tava ali junto, e às vezes até questão dele. Olha, eu fiquei junto contigo, eu quero estar junto contigo até o final. Isso faz muita diferença no resultado de tratamento oncológico. É impressionante. Até porque a sexualidade para a mulher vai muito mais do simples desejo, né? Vai de tu te sentir protegida,
tu te sentir acolhida, né? O homem te proteger, tu ter orgulho do teu parceiro, tu sentir que ele te protege, que ele te cuida, né? Admiração, né? Então a gente vê direitinho, assim, o parceiro no consultório, no câncer feminino, né? A gente tá falando, o parceiro que vai nas consultas, o parceiro que pergunta para ti, doutora, desde o início, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, e que incentiva, e a gente vê às vezes umas pacientes que estão sozinhas. Que tu nunca vê o marido, às vezes vai amiga junto, e ela é casada. Aí tu fica, pô, o parceiro nunca veio aqui para entender o que está acontecendo, para ver. E aquilo que a Grazi disse, né? Eu sempre digo que o câncer, na verdade, às vezes ele é só um marco da nossa vida, né? E às vezes a gente muda esse marco, às vezes não é para pior. Ele às vezes é para melhor. Quantas pacientes minhas olharam para nós, aquele cara era um traste, ele não me queria, ele só me explorava. E o câncer mostrou isso para ela. Ou às vezes um casamento, a gente já viu isso, o casamento que estava falido às vezes, por água abaixo. Aquilo ali foi o estímulo para eles estarem juntos de novo, para eles segurar na mão, para eles se reconectarem como família, filhos, às vezes problemas com não só homem e mulher, mas a família em geral. Então eu sempre digo que é um marco na vida, não é nada nem para pior nem para melhor, às vezes é um marco onde tu sabe que a partir dali a tua vida vai ser diferente. O que tu vai fazer para a tua vida ser diferente a partir dali, né? E ter o parceiro do lado é fundamental, porque é importante o parceiro entender, e a parceira nunca mais a paciente vai ser a mesma. Nunca mais. A vida dela mudou a partir dali. E eu não estou dizendo que vai mudar para pior ou para melhor, mas nunca mais. Então ele entender que a partir de agora ele tem uma nova mulher ou um novo homem dentro de casa, e que isso não quer dizer que vai piorar. Acho que esse é o grande ponto, que essa abordagem que a gente tem que ter, assim, né, como médico. Assim. Todo evento traumático e dramático, ele traz mudanças não radicais, mas lá na base, né? Vamos ver a história da humanidade nas guerras, né? Tem o lado péssimo da guerra, mas tem um lado bom. Tem um lado bom que trouxe antibióticos, trouxe tecnologia, trouxe outras coisas, né? E um câncer é exatamente igual. Exatamente igual. Casais que estavam muito afastados, às vezes se aproximam de uma forma brilhante, né? A mulher que não estava focada no marido, às vezes ela vê o marido daquele jeito e ela foca, né? Perdoa, né? E do lado do homem, é muito engraçado isso. A gente, quando vai tratar câncer de próstata, que é o câncer que altera não só a sexualidade do homem, mas ele tira o mecanismo de sexo do homem. Ele diminui a ereção do homem. Então é muito pior do que simplesmente uma cirurgia mamária ou uma quimioterapia, enfim. Tu acaba, muitas vezes, passando por um período sem conseguir ter ereção. E aquele paciente que tem uma parceira que entende, que está do lado, a recuperação da função sexual dele, ele é muito mais sentida. Muito mais sentida do ponto de vista, ela é melhorada aos pouquinhos, tu vai conseguindo recuperar a função sexual e tu consegue. Aquele paciente que tem uma parceira do lado que fica cobrando, esse cara se destrói. Porque ele não consegue ter ereção. E aí ele vê a parceira cobrando ele. Isso pro homem é mortal, fatal, né? É fatal. E aí ele não chega nem no teu consultório querendo saber como é que tá a doença. Como é que tá o PSA dele depois da cirurgia. Ele quer saber quando que ele vai conseguir ter ereção. Porque tem alguém que não tá entendendo e tem alguém que tá cobrando ele. Mas isso acontece dos dois lados, né? A mulher também sofre isso, né? E esse calendário sexual, né? Da cobrança de ficar lá, porque faz tantos dias, né? Então, isso acaba com qualquer clima, né? Eu tenho brincado um pouco com os pacientes que isso não é meu, tá? Algum desses especialistas em desenvolvimento pessoal que faz essas coisas de grupo, aí parece que a mulher dele trabalha junto. Nem sei se pode falar coisa de outros em podcast, né? Mas vamos lá. E uma paciente minha participou e ela contou uma história de 6 de 7. Eu, um pouco lenta, né? Ela falou assim, 6 de 7, doutora. Eu falei, 6 de 7, o quê? Ela falou assim, cada vez que o teu casamento estiver em crise, você tem que praticar 6 de 7. 6 dias de sexo em 7 dias da semana. Eu falei, uau! É genial isso, porque se a mulher se programar para transar 6 vezes, quando tiver que transar 3, já tá ótimo, entendeu? Vão ficar ambos felizes. Eu achei genial esse negócio. Mas talvez isso funcione porque obriga a mulher a pensar nisso. Pensar em sexo, né? Então, ela se programar para isso, porque tudo na nossa vida que vai bem, a gente tem que botar energia. Claro.
né? Se a gente quer se dar bem profissionalmente, você tem que botar energia profissional, com a família, energia na família. Se você quiser ter uma vida conjugal, uma vida sexual legal, você tem que botar energia nisso, né? E a gente deixa isso lá, quando dá um tempinho, né? Vai. E a mulher, quando ela se programa para esses 6 de 7, ela se programa aquela semana dela para isso. Né? Então, ela se arruma para isso, ela acorda de manhã pensando que vai ter, o marido também vai ter, aí ela já, né? Então, ela já, quando vai chegar em casa, ela já vai se arrumar, já. Então, isso... Já tá todo mundo rindo, ela explicando e todo mundo rindo. Então, Posso anotar isso. como é que faz? Então, nisso funciona, né? E é uma outra coisa importante para a mulher, a gente começar a pensar mais em sexo, né? Botar energia nisso, energia sexual mesmo, né? Então, dedicar um pouco, porque é importante pro casal. E como se é que faz você bem orienta a mulher a fazer isso no consultório? A pensar mais em sexo? Ela pode acordar de manhã e já pensar nisso, conversar com o marido sobre isso, mensagens pro marido durante o dia, né? Combinar de sair com o marido para depois ir dormir em algum hotel, alguma coisa diferente. Criar atmosfera para isso, né? Comprar uma lingerie diferente, ler um livro mais picante ou ver um filme mais que tem algum erotismo. É claro, eu não estou falando de pornografia, porque eu acho que isso faz mal, mas uma coisa mais erotizada, né? Não pornográfico, isso, né? que tem a mulher gosta da historinha, né? A mulher gosta do todo aquele clima da conquista. Então, que faça com que a cabeça dela pense, fantasie, né, que dê essa oportunidade, porque a maioria as mulheres hoje em dia, elas acordam de manhã, trabalham, filho, chega em casa, quer cair na cama e dormir, e entra no modo automático. Vai fazer sexo quando dá tempo, ou vai, né, e quando acontece, e não se dedica a isso. Então, quando a gente vê uma paciente oncológica ou não, com a baixa libido, uma coisa que a gente tem que começar a orientar é isso, né? Quanto você coloca da tua energia na tua sexualidade. Quanto isso é tua prioridade, né? Porque a gente acaba tendo tantas prioridades que a gente acaba elegendo... Quando dá tempo, a gente, né? Só que isso é muito importante pro casal. Que isso é muito importante pro homem. Sim, e pra sim. mulher Isso também, é a importante. conexão. Eu achava que homem não precisava disso, não. Preciso. Achava que homem só As chegava lá escalas e de prioridades são diferentes, né? São. A gente tem filho pequeno, por exemplo, né? Nós 3 aqui com filho pequeno. Às vezes a tua vida tá tão louca naquela automática que a tua prioridade vai... Os homens não. Os homens mantêm lá As prioridades não desescalonar. A gente descalona às vezes. O que é errado. Não estou dizendo que eles estão errados. Que eu acho que é fundamental o casal conversar sobre sexo. É fundamental. Parece que é um tabu. Que eu acho que a nossa geração mudou um pouco isso, talvez a geração anterior à nossa também já, mas as pessoas precisam conversar sobre sexo entre o casal. Precisam conversar. Falar sobre as suas Claro. preferências, Claro. falar as suas fantasias, né? Às vezes expressar uma fantasia faz com que o outro se anime também a realizar essa fantasia. E a libido feminina funciona diferente da masculina, né? A mulher, ela faz sexo quando ela tá bem, e o homem faz sexo para aliviar, para se sentir bem. Ai, meu Deus, 100% isso. Esses dias eu cheguei em casa, daí eu tava conversando sobre isso, quando ele falou pra mim, vamos conversar, eu já me falei assim, ai meu Deus, eu tô tão cansada hoje. E aí quando ele falou, tem uma estratégia do banho, né, que a gente vai tomar um banho mais comprido pra ver se ele dorme antes. Aí, ele falou assim, eu vou ficar te esperando aqui na sala, ou seja, ele não ia dormir antes. Eu falei assim, nossa, mas eu tô muito cansada dele. Ele falou, mas é exatamente por isso, porque daí você descansa a tua cabeça, Anima, você relaxa. Eu falei, pois é, então, talvez, pois é. Enfim, é uma diferença do homem e da mulher, né? A mulher, como é que ela vai pensar em sexo se ela tá ali com uma pia de louça para lavar, com criança, né, doente, com um trabalho para entregar? Ela não vai ter cabeça para isso. O homem, ele vai ali, resolve, ele alivia, ele fica, não, agora tô pronto para fazer o que eu tinha que fazer antes. o que eu tinha que fazer ou para descansar. Então, é diferente, né? E o desejo sexual da mulher, geralmente, é um desejo mais responsivo. E o do homem já é um desejo espontâneo. O homem, geralmente, se ele olha um filme, ou ele olha uma foto... Né? Estamos aqui nós conversando, passa aqui Paola Oliveira pelada aqui, o homem bate o olho. Visual. Agora tá um monte de mulher conversando, passa um homem pelado, a gente vai falar, nossa, que coisa ridícula, né?
Né? Esse exemplo também é bem diferente, né? Os homens já ficam no grupo de WhatsApp se homem, trocando mulher eles ficam pelada. mandando- o homem ele é visual. Ele é muito Né? visual. O homem é visual, ele é um desejo mais espontâneo. A mulher, ela tem fases da vida, ela tem momentos que ela vai ter desejo espontâneo, mas a maior parte é um desejo responsivo, né? Ela precisa de um estímulo e a partir desse estímulo ela tem esse desejo, né? Principalmente quando a gente fala aí de relacionamentos que são mais longos, né? Então, ali ainda é mais difícil, né? E não adianta você querer ter o desejo que você tinha lá no começo do relacionamento, isso não vai E acontecer. imagina uma paciente. O relacionamento, ele é feito de fases, E né? de tudo isso que a gente está falando, aí entra um diagnóstico de câncer, entra um tratamento para o câncer, piora tudo isso, bagunça tudo isso. Sim. Então por isso que é tão importante o casal conversar entre si, entender a fase. Né? Às vezes não se fala de relação sexual, a paciente está tratando um câncer e o cara está ali angustiado, porque ele precisa saber como é que tá, como é que não tá, e ela nem fala com ele sobre isso, porque o foco dela é outro. Então sente, converse. É a mulher treinada para fazer as coisas sozinha, né, Ela Giba? tem que se abrir, falar, olha, eu tô ruim nesse momento, mas eu vou melhorar, e assim. E aí o cara talvez até entenda e vá, talvez não vá entender, né? E os casais precisam conversar sobre sexo. A gente vê que eles conversam pouco sobre sexo, muito pouco. O homem tem mais dificuldade de conversar sobre sexo, talvez. Porque para ele o sexo ele é mais facilidade para fazer pontual, sexo. é mais pontual, e a gente tem que entender isso, né? E eu cobro às vezes isso dos pacientes. Eu disse, cara, vocês têm que conversar. A gente pega muito paciente, às vezes saindo um pouco da parte oncológica, mas muito paciente que está com ejaculação rápida ou que está com uma disfunção erétil, que às vezes o problema não é orgânico, é psicogênico. E falta entendimento inclusive dele, né? E de conversar com a parceira. Diz, não tô legal nesse momento. Mas não é com porque você. Exatamente isso, não Não consegue. Não tô você. legal nesse momento e a Não culpa é não é contigo, sua, não é. é contigo. Não, e o que deve acontecer muito contigo, as pessoas te procuram por ausência de libido, achando que tem algum problema orgânico, né? A maioria das pessoas não dose meus hormônios, tem alguma coisa errada. Dose meus hormônios. Eu tô com problema na testosterona, tô com problema, hoje alguém me virou- disse que isso é falta de testosterona, e às vezes, aí tu vai conversar com ela para dizer, tá, mas tu conversa com teu marido, mas vocês têm intimidade, mas como é que tá a relação de vocês? Né? Olha, a gente é ginecologista, um monte de gente vem nos questionar, assim, doutora, uma amiga me pede uma testosterona, porque assim, tá tão difícil lá em casa. Eu falei, tá difícil lá em casa também, entendeu? Tá difícil em todas as casas. Nós somos mulheres hoje enlouquecidas, entendeu? A gente não é mais a dona de casa, a gente não é mais a cuidadora. A gente tem tanta coisa para cuidar que a gente tá esquecendo de cuidar dos maridos, né? Eu falei, tu não tem nada. Gostei dessa frase. Tu não tem... Gostei dessa frase. Não faço minha culpa também. Tu cuida bem de mim. E às vezes as pessoas querem jogar a culpa em alguma coisa, né? Em alguma deficiência, em algum problema, em alguma doença. E na verdade a coisa é mais tão fácil. mais simples, né? Mas não tem testosterona que salve um relacionamento, Não, gente. isso não existe, né? Se a dinâmica do relacionamento não estiver boa, se a mulher não tiver com a cabeça boa, né? Não há testosterona que salve, sabe? A gente percebe, assim, que algumas pacientes que não fazem reposição hormonal e que têm um libido bom. Claro. Né? Porque ele é muito além da questão hormonal, né? E a libido, ela vem ali desde a nossa criação, dos tabus que a gente traz, nosso bem-estar físico, né? Saúde emocional, saúde física mesmo, o uso de medicação. Então, tem várias coisas que influenciam. Não existe uma pílula milagrosa da libido, né? A gente falou uma coisa que eu e a Grazi a gente discute muito, né? Que é o paciente que está tratando câncer de próstata, que está com bloqueio hormonal, né? Então a gente castra ele quimicamente, a gente bloqueia a testosterona e ela jura que esse paciente não vai ter libido e não vai ter relação sexual. E eu digo para ela, eu disse, Grazi, o paciente vai, tem uns que vão. Tem uns que mesmo bloqueados, a testosterona dele tá lá no pé, tá em nível de castração, mas ele consegue ter vida sexual. Ele tá falando isso porque uma vez eu recebi um paciente, já fazia uns 6 meses que ele tava bloqueado com um monte de doença óssea. E ele falou assim pra mim, ai doutor, eu tô começando a ter problema de ereção. Eu falei, meu Deus, errei o tratamento. Não, ela me mandou uma mensagem apavorada. Mas o cara pode? Eu disse, não, ele vai, não só pode, como se ele tiver uma cabeça. Se ele tiver uma cabeça boa, uma parceira estimulada a estimular ele, aí entra a parceira, né? Ele consegue ter vida sexual. A mulher dele era super mesmo. Ele consegue ter vida sexual. É inacreditável. Tu
ponto de vista fisiológico, mas ele consegue. E o outro lado da moeda existe. A gente vê paciente chegando no consultório jovem, toda hora, querendo dosar testosterona porque tá com baixa de libido. Cara, o homem, 15, 20% dos homens ao longo da vida, lá no final da vida, na terceira idade, digamos assim, vão ter uma diminuição de testosterona com sintomas, que a gente chama de DAEM, né? Déficit androgênio do envelhecimento masculino. Não existe a andropausa. Mas os homens estão começando a achar que a diminuição de libido deles é testosterona. Isso não é verdade. É com uma pança desse tamanho, com a Exatamente. pressão alta, Sim, não faz atividade vida, né? física. Faz exercício, não trabalha, não tem uma relação com a parceira saudável. Pô, mas daí não. Ah, mas antes passava uma pessoa na minha frente e eu olhava. Eu disse, sim, cara, mas tu não cuida de ti. Tu não cuida da tua cabeça, tu não cuida o do teu estilo de físico. vida é muito importante, Claro. né? Atividade física, alimentação, né? Às vezes a suplementação, né? Se não está faltando uma vitamina, mas a testosterona, ela pode também ter um papel na libido feminina, né? Então, ela tem ali, a gente tem a Febrasgo, a Associação Brasileira de Endocrinologia, tem essa indicação de desejo sexual hipoativo. Só que eliminada as outras causas, né? Quando a gente faz uma abordagem... Não como rotina, né? Não como Chegou rotina. no consultório, vou dar testo para ela, Não como vai rotina. ter, Mas ela, principalmente menopausa, né? Tá fazendo reposição hormonal, ainda tem baixa libido, não tem outra causa, ela tem essa indicação. Só que já aconteceu de eu prescrever testosterona e a paciente não melhorar a libido, porque não vai melhorar. Não tá relacionado Se diretamente. o relacionamento não tiver bom, se a sexualidade dela não tiver ok, ela não vai melhorar. Então, a gente tem que sempre avaliar o paciente como um todo, né? E a libido, ela é multifacetada, né? São várias coisas que a gente precisa avaliar. E é importante que essa paciente oncológica, ela não ache que o jogo está todo ali, né? Claro. Não use a dificuldade a não poder fazer reposição hormonal. Isso. Né? Então, ela 100% disso. existe sim como ela se resgatar, existe sim como ela não sofrer, existe possibilidade de tratamento. E é uma fase, né? Às vezes é uma fase que elas acham que não vai passar, mas passa. E para o homem eu digo o seguinte, que o tripé da melhoria dessa fase, porque ele está bloqueado, e até para aqueles que não têm câncer, mas que precisam melhorar um pouco o desempenho, e tu vê que ele está totalmente fora de forma, é um tripé. É dormir bem, é exercício físico, que são os dois grandes estímulos para a produção de testosterona endógena. O cara que não dorme bem, o cara que trabalha de noite e dorme de dia, esquece. O cara que dorme mal, não entra no sono REM, ele não vai produzir. O cara que não faz exercício, está com sobrepeso, está gordinho, ele não faz atividade diária, esquece. A produção dele é menor. E fazendo uma pausa aqui para ninguém dizer que a gente está queixando da questão do peso isolado, né? Os estudos mostram que aquele paciente que tem sobrepeso, mas faz atividade física constante, ele tem um perfil de saúde melhor do que o magro sedentário. Com certeza, com certeza. Porque é um conjunto de coisas, né? Claro. Não é só... A gordura, ela é, digamos assim, um sinal de que tu tá fazendo pouca atividade física. Ou tu tá te alimentando muito mais do que deveria. Mas é só um indício, né? E as pessoas precisam entender isso. Precisam fazer esse trabalho todo, né? Que é mais difícil, né? Claro que dá muito mais trabalho e é dá muito mais trabalho. a médio e longo prazo. Mas é a médio e longo Mas prazo. é o que eu sempre digo para os doentes, é o seguinte, ó. Para tu teres uma velhice boa, tu tens que ter uma juventude boa. E uma média idade boa. Não adianta tu querer chegar aos 60, 65 anos. Bom, agora eu vou me cuidar. Agora eu vou fazer exercício. Agora eu vou me alimentar melhor. Cara, tu ficou 60 anos, 66 anos não fazendo isso. Tu não vais chegar em 10 anos fazendo isso a um resultado satisfatório. Como se tivesse começado antes, né? Exatamente. Se tu te cuida, vamos lá, no primeiro terço da vida a gente, né, não se cuida muito. A gente vai levando. Agora, no segundo terço, o sinal amarelo levanta, né? Então, acende. Então, tu tem que começar a te cuidar, que é onde a gente está, né? Se tu não faz uma atividade física diária, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, se tu não te alimenta bem, se tu não dorme bem, se tu não cuida do teu parceiro ou da tua parceira, não adianta tu querer, na terceira idade, querer ter uma relação boa com a tua parceira. Tu trabalhou a vida inteira
pra caramba. Tu tava sempre fora de casa. Tu era um pai ausente. Tu era um marido ausente. Aí tu te aposentou. Bom, agora eu vou me aposentar e eu vou ser tudo aquilo que eu não fui. Aí tu vai te frustrar, porque tu não vai conseguir. Esquece, né? Tu não tem Começa relação. a ficar em casa, a mulher já diz assim, Senhor. Meu Deus, não para de trabalhar. Vai, fica lá no teu trabalho, me deixa quieto aqui. É claro, isso é uma construção. Mas dá um trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem que fazer. Tem que fazer, porque senão o resultado lá na frente a gente conhece, A conta né? chega. A conta chega, né? E a gente vive uma geração de transição, né? A gente viu os nossos pais nesse modelo que eu falei antes, o pai trabalhando demais, algumas mães começando a sair para trabalhar, mas não todas, né? E a gente não. A maioria dos casais hoje trabalha, né? Os dois, e é uma loucura. Trabalho, filho, às vezes não tem filho, mas muito trabalho, o cotidiano é muito corrido para todo mundo, né? Até para quem não trabalha, eu digo que às vezes ficar em casa dá muito mais trabalho do que eu propus para Regina no início do nosso casamento, de eu ficar em casa cuidando das crianças e ela trabalhar. Ela inteligentemente não aceitou antes de ter filho. É muito esperta, né? Aí a minha libido é lá embaixo, não deu certo. Mas para alguns casais isso funciona, né? Para alguns casais isso funciona, mas eu não divisão tive de tarefa, né? A gente tem que parceria, saber dividir a tarefa. parceria. É um ter orgulho do outro, um ser parceiro do E paciente oncológico, eles precisam se abraçar nisso, né? O casal precisa se abraçar nisso. O casal precisa se abraçar nisso. Eu tenho uma paciente que foi emblemática para mim. Eu operei um câncer de rim nela. E ela tinha um parceiro assim, que era um cara fantástico, um cara muito diferenciado espiritualmente. E eles tinham um relacionamento muito apaixonado. Eles já são idosos. Ele tinha 77 e ela tinha uns 73 quando eu tratei ela. Um tumor de rim bastante volumoso. E 2 filhas. E as filhas, uma morava na Inglaterra e a outra nos Estados Unidos. Foram cedo estudar, uma casou lá, a outra não casou, mas trabalha lá. Então eles viviam só os dois, né? E as 2 vezes que eu tive a oportunidade de conversar com as filhas foi só na cirurgia dela. A cirurgia dela foi lisa, ela se recuperou super bem, embora uma cirurgia bastante complexa. Só que o marido morreu 1 ano e meio depois da cirurgia dela. Essa paciente, ela afundou psiquicamente. Muito mais da perda do parceiro do que do câncer. E ela tinha um câncer de 12 centímetros. Ela tinha um câncer de rim de 12 centímetros. Era um tumor localmente avançado. Sim. Né? Vocês veem que como a parceria é fundamental. E ela passou lisa. É aquela frase, né? Mais importante do que a guerra é quem está contigo na trincheira. Exatamente. Ela passou lisa no diagnóstico, ela passou lisa na cirurgia, ela passou lisa depois. E aí, ela perdeu. A gente teve uma paciente assim também, mas que ela faleceu. E eu até brinquei, assim, eles estavam num momento bem difícil da doença dela, e ele tinha tido um câncer já também, de próstata, e eles gostavam muito de sair de lancha. E ela estava tratando o câncer, porque ela já estava com um câncer metastático. E eu disse, cara, peguem uma lancha, quanto tempo faz que vocês não saem de lancha? Peguem uma lancha, vão tomar um espumante. A Grazi brigou comigo, mas ela não pode tomar espumante, não pode. Eu disse, tu não toma o remédio da Grazi naquele dia e toma espumante, e vão namorar vocês dois. Vão namorar. Eles eram muito parceiros, né? Muito parceiros. Muito parceiros. E isso é tão importante, às vezes, para o casal, né? Porque às vezes a gente, como médico, fica naquela coisa... E como médico, porque a gente tem que dar, às vezes, dar ideia. Porque um paciente, quando está nesse estágio, a Grazi, sabe, ele olha para a Grazi, ele quer ouvir, entendeu? Ele quer entender o que eu posso fazer. Ele nem vai cogitar pegar uma lancha e ir passear. Se tu fala, eles... Né? Porque eles entram tão no automático. Mas eu posso? Eles entram tão no automático. Doutor, o que eu posso fazer? Ele não se permite fazer aquilo ali. Ele entra tão no automático que às vezes está nas nossas mãos de dizer assim, ó, vai lá, abre uma espumante com a tua esposa, vai namorar com ela, porque tu entra no automático, né? E tu sabe que eu acho que esse papel do médico ele é muito importante mesmo, porque eu já recebi pacientes atendidos por outros médicos dizendo que, doutora, mas é porque o médico disse que não era para eu pensar nisso agora, e que agora que eu estou fazendo quimioterapia, eu nem preciso me preocupar com essa parte de sexo, porque meu marido nem vai querer transar comigo mesmo. Então, tu imagina o impacto de violência que esse médico, talvez até fazendo uma piadinha, às vezes o cara acha que está brincando,
Mas é um impacto de violência gigantesca. Ainda bem que era em outra cidade, porque senão eu ia lá e ia dar nos cornos do cara, porque não é coisa que se fale, né? Eu já escutei cada coisa absurda. Eu já escutei uma paciente também oncológica de que ela tinha muita dor na relação e o médico, o ginecologista dela falou assim, mas pensa pelo lado positivo, pelo menos você tá apertada pro seu marido. Entendeu? A gente tem que ser ela pouquinho sofrendo, mais... ela veio para tratar atrofia, ela não conseguia ter relação e ele, pensa pelo lado positivo. Então, assim, às vezes os pacientes escutam atrocidades e por mais que tenha sido uma piada de muito mau gosto, isso dói no coração, né? A gente tem que ter empatia com o paciente que está na nossa frente. Então, e eu vejo muito que a paciente oncológica não é valorizado essa dor que ela tem, essa ânsia de voltar à vida dela. Né? Ela quer voltar. A vaginal delas é muito importante. É muito importante. Pode terminar. E tem tratamento, sabe? A gente tem tratamento, ela não precisa passar por isso, ela não precisa se acostumar com a dor. Ninguém tem que se acostumar com a dor, né? Então, a gente escuta muita coisa absurda e é muito importante esse podcast também para a gente poder falar, né, das possibilidades que a gente tem de tratamento, eu ia né? te perguntar isso, a gente focar mais agora no tentar trazer o que a gente realmente tem para esses pacientes, né? Eu lido com uma parte muito difícil, eu sou mastologista, né? Junto com a Grazi, a gente trabalha bastante junto. Essas pacientes, a gente sabe que elas vão ter um bloqueio ovariano, né? Às vezes mais precoce do que o normal, que elas não vão ter a possibilidade de fazer a terapia de reposição hormonal e que elas vão ter sintomas, sim, que vai mexer na libido, que vai mexer no desejo sexual, que vai mexer na própria relação sexual, né? E a gente sabe que tem muita coisa hoje alternativa para ela, né? A gente nem vamos entrar nesse assunto de exercícios físicos e bons hábitos de vida, até porque a gente vai falar sobre isso em outro podcast também, do quanto isso também melhora a qualidade de vida. Mas em relação a essa questão sexual mesmo, assim, eu queria que tu trouxesse para nós, assim, acho que tem vários, né, cânceres, mas eu sempre puxo a brasa pro meu, porque o câncer de mama é um câncer muito difícil de abordar isso. E muito prevalente, né? Assim, além de ser o câncer mais prevalente, é um dos cânceres que a paciente mais sofre com esse bloqueio longo hormonal que ela tem. São pacientes jovens que tratam de 5 a 10 anos, né? Então, e elas não podem fazer terapia hormonal, né? Então, assim, a gente não pode chegar e falar, não, faz essa reposição que tá tudo certo. Ela até pode fazer, mas ela tem que assumir que o risco está sendo, né? A gente não pode vender isso como a solução de tudo. Isso tem um custo alto e, às vezes, um custo muito alto. Então, a gente não pode lidar com a terapia hormonal como primeira opção, né? A gente tem que lidar com outras alternativas. E eu sei que tu tens bastante experiência com várias coisas para elas, assim, tu ajuda muito elas. Eu queria que tu falasse um pouco do que a gente tem de alternativa para isso. Então, a terapia ali para atrofia vaginal tem muito conhecido, né, o hormônio tópico, né, o promestrieno, o estriol, que pode ser usado em alguns casos, né, de câncer de pacientes oncológicas. Mas quando a gente fala em tratamento não hormonal, o laser hoje a melhor opção que a gente tem para tratamento de atrofia. O resultado é muito bom, né? Geralmente após a primeira sessão elas já notam muita diferença. Os trabalhos mostram cortes histológicos comparando, né? Então feita a biópsia antes e depois do laser, tratamento só com laser, como melhora o espessamento da mucosa, a lubrificação, as fibras de colágeno, porque essa mucosa atrofiada ela não é só seca, ela não tem elasticidade, né? E aí ela rompe, ela rasga, a paciente tem sangramento, ela tem dor. Então o laser ele consegue devolver essa elasticidade, melhorar a lubrificação e melhorar também a sensibilidade, né? Porque chega glicogênio celular, chega a vascularização, melhora as terminações nervosas ali, então o paciente consegue ter uma sensibilidade prazerosa melhor, tá? Então o laser é uma ótima opção. A gente tem laser erbium, laser CO2 fracionado, a gente tem a radiofrequência ablativa, não ablativa, a gente tem várias opções. Quando a gente fala em pacientes que tiveram, por exemplo, câncer ginecológico de colo de útero, onde ela fez radioterapia ali e que já é uma mucosa bem rígida por conta da radioterapia, a gente pode utilizar o laser, mas em baixas energias, porque ele pode piorar ali fibrose por aumento das fibras de colágeno. É uma paciente que precisa ali começar o tratamento antes
de começar as radioterapias, já com fisioterapia pélvica, já com uso de dilatador. Eu já faço laser antes do procedimento, então a gente já prepara essa paciente e faz o acompanhamento dela durante o tratamento. E nas pacientes de câncer de mama, assim que a oncologista, o mastologista liberar para a gente fazer o laser, a gente pode fazer durante a quimioterapia, durante o tratamento. É bem importante a gente saber se a gente tem que ter esse cuidado prévio, por exemplo, tratamento de câncer do colo, né? Se é interessante essa avaliação prévia contigo, já fazer o laser prévio, se existe já existe a possibilidade, porque o laser antes da cirurgia, não, né? Mas ali antes de começar a rádio, a gente já pode começar a fazer. Eu não indico fazer radiofrequência, porque ela é um estímulo mais profundo, faz neoangiogênese, e não é o que a gente quer fazer ali naquele momento. Por isso que é importante entender bem dessas tecnologias para poder indicar, né? A radiofrequência, ela tem uma contraindicação relativa em pacientes que já tiveram câncer de colo de útero por causa dessa questão de neovascularização, né? Mas o laser em baixas energias, ele melhora sim a lubrificação. Eu já tive paciente que ela não conseguia uma penetração completa e depois do tratamento ela consegue, né? Ela conseguiu, né? Depois do tratamento, tanto com a físio, tanto comigo, de laser. Então, ele melhora bastante. A gente consegue ganhar bastante qualidade de mucosa com esse tratamento. E a paciente com câncer de colo de útero que faz rádio, ela perde a estrutura ali da parede vaginal pela radioterapia e ela também perde a função ovariana. E ao contrário da paciente com câncer de mama, essa é uma paciente que pode fazer reposição hormonal, né? E aí o ginecologista, ele tem uma mão muito boa. Hoje em dia, eu percebo que existem maneiras um pouco mais organizadas de você conseguir fazer um acompanhamento com reposição hormonal. Eu vejo a Aline, por exemplo, ela faz um painel gigantesco de avaliação do paciente do ponto de vista de vitamina, de problemas de saúde. Ela já pegou até doenças tipo hepatites ou outras coisas de pacientes minhas que eu acompanhei 6 meses e não vi. Dentro daquela bateria gigante de exames que ela faz, ela viu. E essas pacientes, elas precisam mesmo, né? Você tratar uma paciente com câncer de colo de útero, que normalmente é uma doença um pouco mais precoce e que dá um impacto, que dá um bloqueio hormonal em 30 dias, né? A paciente, às vezes, de 20 e poucos, 30 e poucos anos, em 30 dias tem bloqueio completo. Existe a cirurgia de oforopexia, que você pode pendurar numa cirurgia, suspender os ovários, né? Pendurar. Suspender os ovários fora da área ali da rádio. Mas na ausência dessa possibilidade, que nem todo mundo consegue fazer, a reposição hormonal é sim uma indicação extremamente importante. Não é porque a paciente teve câncer que ela não pode fazer reposição hormonal. Não é qualquer tipo de câncer, isso, né? Exatamente. Que contraindica. E para o homem a gente vive um dilema ali em relação ao câncer de próstata, né? Porque muitos pacientes, eles ficam com disfunção erétil, né? Hoje o advento da cirurgia robótica diminuiu muito esse impacto, mas não é todo mundo que tem o acesso, né? Sim. A maioria não tem, porque é uma tecnologia cara. E a gente já começa a tratar, mesmo os pacientes que fazem robótica, o paciente ele fica mais ou menos em torno aí de 7 dias com uma sonda, né? Quando a gente tira a sonda, o paciente ainda perde um pouquinho de urina, alguns dias, né? E a gente já começa a tratar a disfunção erétil farmacologicamente. Porque se ele não tiver estímulo no corpo cavernoso, se ele não tiver vasodilatação, esse corpo cavernoso vai atrofiando, vai tendo fibrose. E aí depois, para tu correr atrás, tu não consegue. Eu não consigo fazer laser no pênis, né? Então a gente já começa... a gente já começa a usar medicamento diário. E a gente tem que explicar para o doente, olha, esquece, não pensa em ereção agora, porque tu não vais ter. Isso é uma fisioterapia farmacológica. Mas existe a fisioterapia pélvica existe masculina a fisioterapia também, né? pélvica, né? Existe aquelas bombas de vácuo que ajudam no estímulo, tudo. A fisioterapia pélvica masculina, eu diria o seguinte, a gente valoriza muito pouco, eu valorizo muito, a gente tem fisioterapeuta na clínica. Eu acho que ajuda o homem a entender uma parte do corpo que ele nunca parou para pensar. Ele nunca parou para pensar. O homem não conhece assoalho pélvico, zero, né? O homem, às vezes, ele perde urina porque ele não sabe nem contrair o esfíncter direito, porque ele nunca parou para fazer isso, né? A mulher não, é completamente diferente. Então isso ajuda até para ele entender o assoalho pélvico dele, ajuda na continência urinária, na recuperação. E em alguns pacientes também na função erétil. E aí depois a gente lança a mão de outras terapêuticas. Se ele não consegue com medicamento via oral,
a gente tem medicamento injetável. Existe ainda uma grande celeuma, né, uma grande discussão entre usar testosterona naquele paciente que tem baixa de testosterona, que ele tem um hipogonadismo, mas teve um câncer de próstata, né? A gente ainda discute bastante isso, então não é para todos os doentes, né? E existem as próteses de pênis, né? Que o homem ainda tem um grande tabu. A mulher bota uma prótese de mama e a primeira coisa que ela faz é botar um decote para mostrar aquilo, porque aquilo levanta a autoestima dela. E o homem tem muito tabu para botar a prótese de pênis. Isso vai muito da gente, médico, como lida com isso, como indica isso para o paciente. Eu tenho um paciente que eu tenho certeza que ele vai estar escutando isso aqui, porque ele ficou muito meu amigo. E ele me ligou um dia, num sábado, ele não, a esposa. Porque quando eu liberei, eu operei um câncer de próstata nele, ele era diabético e tinha 76 anos na época. E a esposa tinha 60. Eles tinham uma vida sexual muito boa. Só que ele ficou impotente depois da cirurgia. Ele já tinha um pouco de disfunção erétil, né? Diabético. E eu botei uma prótese de pênis nele. E eu falei para a esposa, eu disse, agora tu vai, na frente dele, agora tu vai levar ele para um motel e tu vai usar. Porque agora tu ficou 2 anos esperando ele se recuperar, agora eu tô te devolvendo ele de volta. E ele nos ligou um dia de noite, tu te lembra? A esposa me ligou para me agradecer. Disse assim, nós estamos no motel. Foi tão legal aquilo, disse, cara, eu consegui impactar em alguém assim. E foi muito bacana, muito bacana. Então a gente precisa trazer isso de volta. A gente precisa trazer isso de volta para os nossos pacientes oncológicos. A gente está terminando, a gente tem que terminar, né? Temos o tempo. Queria que tu deixasse... Bom, a gente discutiu tudo, né? Desde o emocional, desde a abordagem, os tratamentos, tudo. Acho que é uma área muito florida para a gente poder discutir bem mais, mas a gente tem nosso limite. Queria que tu fizesse tuas colocações finais. Eu te agradeço muito por estar aqui. Foi muito legal. A gente aprendeu muito como médico também até. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Então, o que eu queria passar aqui de mensagem para essas pacientes é que tem jeito, que elas não precisam sofrer, que elas têm um acolhimento, né? A gente vê aqui o interesse aqui dos colegas para acolhê-las, né, nessa questão sexual. Tem tratamento, então tem laser, tem radiofrequência, tem botox, né, para as mulheres com vaginismo. A gente tem toxina botulínica para esse relaxamento da musculatura. A gente tem ácido hialurônico para hidratação da mucosa. Tem muito tratamento. Vocês não estão sozinhas, né? A gente quer realmente abraçar essa causa e a gente sabe que isso sim é importante, né? Não é uma futilidade, não é uma coisa que elas não precisam se preocupar, elas precisam sim. E estamos aqui para ajudá-las. Muito obrigada. Então, obrigado, Aline. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.